Continuando aqui o vídeo do Rafael Pablo, as suas distorções e a mentira, né? Visão protestante. Sou servo missionário Roberto, missionário católico. Meu vídeo é humilde e simples. Essa é a minha missão: ser humilde e simples para anunciar o verdadeiro evangelho que vem do magistério, que é a coluna que sustenta a verdade. 1 Timóteo 3,15. Que a verdade será conhecida, anunciada, proclamada, pregada pela igreja. Efésios 3,10. Que é coluna sustentáculo da verdade, que ora junto com Maria. Atos Apóstolos 1,14. Já fizemos 3 vídeos aqui já sobre esse assunto, Maria sempre virgem, reagindo ao ex-pastor Eduardo Faria. Ele está reagindo, né? E eu estou reagindo também em cima desse vídeo. Então, é o 3º vídeo. Já falei quem são os irmãos de Jesus, quem é os filhos, etc. Tá aí na plataforma, no canal, né? É simples, cara. Vamos continuar. Assim, poderia ser sempre virgem, perpetuamente virgem. Mas eu quero trazer alguns textos para você que vai comprovar que o contexto deixa muito mais evidente de que esses irmãos de Jesus eram filhos de Maria do que o contrário. Como eu disse, se você ler o texto e deixar o próprio texto falar por si, leva à conclusão de que esses outros irmãos de Jesus eram também filhos de Maria. E é esses textos que eu quero apresentar para você a partir de agora. Então vamos analisar um por um e aí você tire as suas próprias conclusões. Se o contexto leva a entender que esses irmãos de Jesus não tinham absolutamente nada a ver com Maria no sentido sanguíneo, eram filhos de José ou eram adotados, ou se pelo contexto nós podemos saber que esses irmãos de Jesus eram sim filhos de Maria. Vamos analisar os textos que eu quero apresentar aqui para vocês. E para começar, eu quero apresentar os Salmos 69. E por que eu estou trazendo um texto do Antigo Testamento para falar sobre os irmãos de Jesus, os filhos de Maria? Porque esse Salmo 69 é utilizado lá no Novo Testamento como um salmo messiânico. Alguns versículos desse salmo são destacados lá no Novo Testamento para dizer, olha, aquele salmo estava apontando para Jesus. E se ele está apontando para Jesus, nós precisamos verificar o que ele diz a respeito dos irmãos de Jesus ou dos filhos de Maria. E aqui nós temos uma clara evidência de que Maria teve filhos. O salmo é messiânico, está apontando para Jesus e ele vai dizer algumas coisas bem interessantes. Só para você notar que é sim um salmo messiânico, no versículo 9 que está aí na sua tela, nós temos uma parte do versículo que foi utilizado lá quando Jesus limpou o templo. Ele colocou os vendedores para fora do templo e aí nós temos essa primeira parte aí que foi utilizada para indicar que esse salmo aqui estava falando de Jesus. Diz o seguinte: é que o zelo de vossa casa me consumiu. Lembra quando Jesus colocou os vendedores para fora? É exatamente esse versículo. E o zelo da casa o consumirá. Este é o texto utilizado lá para dizer que, olha, esse Salmo 69 está apontando para Cristo. E aí nós temos no versículo 7 e 8 algo bem interessante. Lembrando que eu estou lendo a versão católica para não ser acusado de que a versão protestante adulterou alguma coisa. E diz o seguinte, versículo 7 e 8. Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se-me o rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. O salmo messiânico está apontando que os irmãos de Jesus eram filhos da mãe dele. Então, nós não temos muito o que falar. Mas não está falando de Maria. Quem são esses irmãos de Jesus? São os judeus. Quem desprezaram o Senhor Jesus Cristo. Olha só, Jesus, João 1, ô pastor, que tipinho, cara. Que falta de estudo, cara. Você pega João 1, olha só, 1, 11, ó. Veio para os seus, que era seus. Ó, veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Quem são os seus? Os seus irmãos. Quem são? Os judeus. Das tribos. Lembra as 12 tribos? Que interessante. Jesus veio para os seus, mas os seus renegaram. Quem são os seus? Seus irmãos, judeus. É isso que o Salmo 69:9, Salmo messiânico 7:8 está nos falando. Agora você pega aqui, ó, que tenta usar esse texto, já outro pastor também já tentou usar esse texto aqui, ó. João 2, que a expulsão dos vendilhões no templo ali. Aqui, ó. 17.
Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Ó, perguntaram os judeus, ó, judeus, cara. Jesus entrou ali no templo e quebrou tudo, cara. Quem estava ali fazendo aquele comércio, aquela prostituição no templo? Os seus irmãos judeus. Por isso que fala assim, ó, lembra-se, então, os seus discípulos, do que está escrito: o zelo de tua casa me consome. É simples, entendeu? Salmo messiânico, mas estou usando a Bíblia católica para vocês saberem que os protestantes não estão adulterando. A Bíblia protestante é uma Bíblia adulterada, cara, uma Bíblia amputada. Simples, cara. Pega Salmo. Agora vamos entender. Salmos 69. Por isso que esses vídeos desses é difícil, cara. É muitos versículos bíblicos para você quebrar esse engano, porque para pregação enganosa é fácil, cara, pregar. É difícil você começar a rebater, refutar, porque é muita coisa, cara, muita coisinha. 69:9. Mas acho que é 68, ó. 68, Bíblia católica. Você não está usando a Bíblia católica, você está usando a Bíblia protestante. Bíblia católica é Salmo 68. Você pega 7, ó. E como eles são mentirosos, os que esperavam em vós, o Senhor, Senhor dos exércitos, por minha causa não seja confundido. Quem os que vos procuram, ó Deus de Israel, não tenha de que se envergonhar por minha causa. Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se em meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. Olha só. Eu que o zelo de vossa casa me consome. E os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Olha só, quem estava insultando o Senhor Jesus Cristo? Só você pegar João 2 para o Rafael Pablo, que não distorce o texto, né? 2, ó. 17, 18. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresenta tu para procederdes deste modo? Respondeu Jesus: destruí-vos esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu há de levantar em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, ó. Os judeus, os seus irmãos judeus, que desprezaram e escandalizaram o Senhor Jesus com afronta aqui, ó. É simples. Eles usam esse texto aqui também para negar também em João 7 aqui, ó. Olha só. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Ali são parentes próximos. João 7, ó. Outro texto que os protestantes também usam, que ele vai usar mais para frente. Vamos lá. Aqui já sabemos que são esses irmãos que desprezaram o Senhor. Sim, aqui já desmascara essa amputação desse Rafael Pablo. Que tipo, cara? Misericórdia, pô. Eram filhos da mãe dele. Então, nós não temos muito o que falar a respeito disso, a não ser que alguns vão dizer: ah, mas não dá para confiar em Salmo messiânico, é uma linguagem tipológica. Sim, então vamos para o Novo Testamento e vamos ver alguns textos que nós temos no Novo Testamento que falam. Porque o Salmo messiânico ou Velho Testamentário são prefigurações de Cristo, cara. Romanos 10:4, ali já tem a prefiguração de Cristo. A lei caducou em Cristo. A lei e os profetas duraram até João Batista. O Velho Testamentário são sombras dos bens vindouros. Você vai entender o Novo Testamento lendo e entendendo o Velho Testamentário. Simples para entender isso. Sobre os irmãos de Jesus e o que o contexto sugere. O primeiro texto que eu quero analisar com vocês e que eu gostaria muito que vocês deixassem lá embaixo nos comentários, caso vocês encontrem algum tipo de mensagem sobre...
Ele meditou lá em Salmo 69, né? 68, do 7 ao 9, ou João 2 ali em diante, mas não explicou o texto, cara, do que o texto está falando. Ó, você pega em João 7, ó, 13, os seus irmãos disseram ali, parta daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Aqui são os irmãos, parentesco próximo, primos, primas, porque há o termo ali usado, adelfos. Tanto para primo, tanto para prima, tanto para tio, tanto para sobrinho, primo de segundo grau. Você pegar Levítico 10, lá do 1 ao 5, você vê parentesco de segundo grau. Gênesis, você pegar aqui em Gênesis, você pegar Gênesis aqui, ó, se eu não me engano é 3, deixa eu ver se é isso mesmo, 13, 7, 8, Ló, sobrinho de Abraão, Abraão é tio de Ló, e por aí vai, cara. Aqui, os protestantes, por quê, cara? Se pegar, a Bíblia diz, a Bíblia proclama, a Bíblia anuncia que, olha só, se pegar aqui em Zacarias 12, 10, ó, suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e depressa. Eles voltarão aos seus olhos para mim, farão lamentações sobre aquele que transpassaram. Quem aquele que vai ser transpassado, aquele que desceu o Espírito Santo de boa vontade? O Senhor Jesus Cristo. O profeta Zacarias já está profetizando que chorarão como um único filho primogênito, ó. Aqui, ó. E depressa, eles voltarão aos seus olhos para mim, farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Eles o chorarão amargamente, como se chorasse um primogênito. Se pegar em Romanos, quem são esses irmãos, cara? É simples, cara. Seria tão bonito, cara, acabasse essa rincha protestante, essa acusação. Se a igreja é a igreja verdadeira, mas nós ficamos com a nossa fé, nós reconhecemos, nós amamos essa igreja. Aquele que não é contra mim, cara, é a favor, cara. Pessoa é uma igreja protestante, beleza, protestante, mas é a favor ao magistério. O Espírito Santo irá apitar ali, cara. Aquele que não é contra mim é a favor a mim, cara. Você pode ver, todos, se pegar Rafael Pablo, Lucas Bonzoli, Rodrigo Mocelin, professor Leandro Quadro, Rodrigo Silva, catar esses doutores, esses mestres, é tudo contra o magistério. Já percebeu isso, cara? Eles são a verdade, o magistério não, cara. Olha só, Romanos 8, ó. Quem são essas multidão de irmãos? João 19, 26, 27. Ali você vê, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E as apóstolos 14, quem está ali orando junto com a igreja? A mãe dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Maria é nossa mãe, cara. Que Cristo quis assim. Nós somos esse resto da descendência da mulher que guarda os mandamentos. Quem são que guardam os mandamentos? Segundo Pedro 3, 2. Os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos. É simples entender isso. Ó. Você pega Romanos 8, 29. Os que ele extinguiu de antemão, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que esse seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Olha só. Nenhum momento o texto fala que são filhos de Maria, mas fala que são irmãos do Senhor Jesus Cristo. João 20, versículo 17. Em Mateus 28 você vai ver quem são esses irmãos. São os discípulos. 1 Coríntios lá 15, ou 5, 6, ali você vê. Apareceu a mais de 500 irmãos. Que não são filhos de Maria, são irmãos na fé. Que se tornaram membros, Atos
2,47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outros que estavam a caminho da salvação. Tornaram irmãos do Senhor Jesus Cristo. E tendo Maria por mãe. Que interessante. Salve Maria. Esse é outro vídeo aí em resposta ao professor, ao conhecedor, a sola Escritura.